Boa noite, seus telespectadores. Bem-vindos ao programa Saúde à Mesa, um programa realizado pela RTP. É o primeiro de um conjunto de 10 a 12 programas, com temas simples, de interpretação fácil pela população, e pretendemos informar tópicos de saúde, com especialidades convidadas para falar sobre doenças que mais assolam a nossa sociedade, e à leia de auxílio temos o nosso braço direito e esquerdo, que é o chefe Otávio, que nos vai falar hoje de algumas nuances em termos de culinária perante uma doença específica que vamos falar hoje particularmente, que é a doença da diabetes e um bocadinho da obesidade, mas centrar muito mais na diabetes. Gostaria de passar a palavra ao chefe Otávio, no sentido de dizer algumas palavras sobre este tema e sobre o programa e sobre o que é que pensa desta arquitetura de programa. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Eu tenho uma ligação muito especial por estas áreas, pelo meu percurso e pelas pessoas que fui conhecendo nos últimos anos que me desafiaram a uma cozinha bastante criativa, que é esta cozinha saudável. Que não devia ser uma questão de opção, devia ser uma coisa normal. Ser saudável ou não ser saudável, às vezes parece que é um clichê. Não é, ou que é um luxo, não é? Ser saudável devia ser uma prática diária. Portanto, o que eu espero aqui hoje e nos próximos programas, com certeza vamos ter oportunidade de estar aqui mais vezes, é desmistificar um bocadinho esta ideia que ser saudável não é prazeroso, não é? É possível ter uma comida bem temperada, uma comida condimentada, ser um indivíduo equilibrado, um indivíduo saudável, sem perder o prazer que a comida nos dá, porque a comida acaba por ser altamente terapêutica. E eu costumo dizer que pronto, não vamos criar um problema em entrar em dietas loucas e depois sermos infelizes. É verdade. Acho que devemos pecar um bocadinho e termos alguma felicidade. Tudo deve ser feito de uma forma equilibrada. Iremos tentar provar que é possível comer bem, de forma gostosa, com o gosto a nos dar algum prazer e ainda assim preservar a saúde, ou pelo menos não patrocinar a doença, que é sempre muito bom. Lutar pela prevenção da doença é sempre mais barato e mais agradável para o doente. Ao meu lado esquerdo tenho a doutora Eduarda Rezende, endocrinologista desta terra, que vai nos dizer também o que é que acha sobre este flagelo que é a diabetes na nossa população. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui numa área e sobre um tema que eu gosto tanto, que é a diabetes e a parte da alimentação associada. De facto, a diabetes é uma doença que assola uma grande parte da nossa população. Os últimos estudos demonstraram que quase 14% da população portuguesa sofre de diabetes, sendo que a esmagadora maioria dessa diabetes é diabetes tipo 2. E qual é a relevância disso neste contexto? A diabetes tipo 2 está muito ligada ao estilo de vida, nomeadamente à parte da alimentação e à parte de exercício. Quando nós estabelecemos um plano terapêutico para a diabetes tipo 2, o pilar desse plano terapêutico, a base, é a alimentação. Se a alimentação não estiver maioritariamente correta, não vai correr bem. Seja lá com fármacos, com injeções, seja como for. A base é a alimentação. E daí que seja muito importante trabalhar a base na população, porque muitas vezes nós vemos que é isso onde mais falha. E eu costumo dizer que nós, quando tratamos a diabetes, nós não somos bem médicos, nós somos educadores. Porque 99% do controle da diabetes está nas atitudes do doente, da pessoa com diabetes. Há toda uma literacia do doente, não é? Pouco. Eu posso afirmar que o diabético é um doente difícil. Eu estou a comparar com os meus. Quando tem dor, tudo aquilo que eu digo eles fazem para cumprir, para ficar melhores da dor. Agora, o diabético normalmente está saudável, está porreiro da vida, e alguém vem dizer para ele não comer coisas que lhe dá prazer. Consegue controlá-los nesse aspecto? É difícil. É difícil. Mas eu costumo dizer que não... Isto é politicamente correto, mas não é só o doente que é difícil. A própria doença é difícil, é uma doença difícil. Eu já senti isso na pele, eu tive diabetes na gravidez, diabetes estacional, e controlei só com dieta, mas custou-me, porque eu tinha que, de facto, controlar as porções, controlar os doces, picar o dedo. E eu pensei, se isto me está a custar durante 9 meses, não é? O que é isto para uma vida inteira? Porque a diabetes, a maior parte das vezes, é uma doença crónica.
Portanto, sim, nós temos aqueles doentes que apelidamos de difíceis, mas eu acho que acima de tudo é uma doença difícil. A tipo 2 a tipo 1 então, muito mais. Existem outros tipos também de diabetes, mas a que se ouve falar mais é tipo 1 e a tipo 2. E portanto sim, mas é complicado nós muitas vezes fazermos com que o doente interiorize esse conceito. Antes de passarmos ali à cozinha, onde o chefe Otávio já pôs ali umas cores bem cativantes, só não é para amedrontar as pessoas, mas para pormos os pés no chão. Quais são os órgãos-alvo da doença diabetes? Ou seja, que nós temos que estar atentos à sua função. Sim, no fundo as complicações, não é? Que Exato, a diabetes pode trazer. Portanto, a diabetes é uma doença que se caracteriza essencialmente por um acúmulo de glicemia, de açúcar, no sangue. E nós podemos ter as complicações micro e macrovasculares, não vou entrar aqui em termos médicos, mas falando assim de uma forma mais simples, quando temos uma diabetes mal controlada, longo prazo, podemos ter complicações a nível dos olhos, a retinopatia diabética, que é uma das causas de cegueira mais frequentes no mundo. Podemos ter complicações a nível de rim, por exemplo, a diabetes também é uma causa muito importante, das causas mais importantes de doentes que chegam à diálise. Podemos ter complicações cardiovasculares, AVCs, as tromboses, não é? Os infartos, falta de circulação nas pernas, que juntamente também com os nervos afetados, porque a diabetes também dá uma neuropatia, podem cursar com as tais famosas, infelizmente famosas, úlceras de pé diabético, não é? Vemos muitas pessoas amputadas que a gênese da doença foi uma úlcera infectada no pé diabético que gangrenou e que não foi possível salvar aquele membro. Também é uma causa importante de amputações. Portanto, entre outras coisas, estou a falar aqui das mais conhecidas, portanto, nós vemos que é uma doença que, de facto, tem uma grande morbilidade associada. As pessoas morrem das complicações da diabetes, nomeadamente portanto, não se morre mais cedo por diabetes, mas as complicações dos órgãos-alvo, portanto, vasculares, cardíacos, renais, pelas complicações. As complicações acabam por trazer. Sim. Vamos então dar um pulinho ali à cozinha, com o chefe Otávio, no sentido de tentarmos saber o que é que ele nos trouxe hoje. Já vi que tem um colorido exuberante. Ora bem, eu começava aqui por, sendo o primeiro programa, queria fazer aqui alguma introdução pela questão da cozinha saudável. Não é ser saudável ou não ser saudável como é óbvio, e a cozinha saudável ou uma receita saudável não começa na compra de um livro e não chega a levar uma receita para casa. É a questão da identificação do produto fresco, ou seja, comprar um produto fresco, um produto de proximidade, fazer uma boa compra e já estou a ser saudável. Exato. Portanto, é fundamental. Eu posso ter uma receita saudável e fazer uma má compra, não identificar o produto como deve ser e acabar por não ter o resultado que eu pretendo. É fundamental proximidade, irmos aos mercados, economia de escala também de proximidade, tenho um produto mais vivo, tenho mais antioxidantes naturais no produto. Estes legumes foram todos apanhados hoje, porque eu tenho hortas, eu tenho mesmo hortas. Alguns não são meus, mas foram apanhados mesmo hoje. Dá para perceber através das cores, através da pigmentação, tem um óleo ali muito carregado. Ou seja, aqui nem entra a parte do receituário, é o produto. Eu costumo dizer, se dessemos mais ouvidos à natureza, éramos mais felizes. Pois. Não é? Porque eu acho que os verdes e os vegetais e a natureza está... Efetivamente, quando tu cozinhas, para além da receita e dos ingredientes, tu pensas nesses pormenores. Quer dizer, o que é que eu vou pôr na culinária para melhorar a função renal e, eventualmente, para aumentar a diálise, a excreção de determinado tipo de substâncias através do rim, para diminuir o nível da diabetes. Portanto, tudo isso passa pela tua cabeça. Sim. Quando estás a fazer a tua arquitetura da cozinha. Aconteceu nos últimos anos alguma necessidade que me empurrou para esse estudo. Ou seja, naturalmente, a nossa formação inicial é uma formação muito virada para o prazer, e só para o prazer. A questão da saúde e a questão patológica, isto há 25 anos, não estava muito presente no nosso percurso formativo. Até porque também não era identificada as causas. Há 20 anos ou há 25 anos não se identificava as causas como se identifica hoje em dia. Hoje tenho um quadro, e quando estou a fazer jantares todas as noites,
eu tenho em todas as mesas alguém que é intolerante a qualquer coisa ou que faz atenção a algum pormenor. E aqui o estudo é inevitável, não é? Há os mais comuns agora, que são os glútenes e as lactoses, etc., que acabam por também ter açúcares aqui muito presentes através das farinhas e através de alguns lácteos. E isto é um estudo agora que neste momento toda esta classe que cozinha não é uma questão de opção. Acho que é obrigatório. É obrigatório. Isto é da minha horta, ou seja, consegue-se pôr aqui para saber o barulho. Sim. E começar por uma refeição saudável é identificar um produto saudável. Os produtos têm que fazer barulho, os produtos têm que ter esta firmeza e esta dinâmica. As ervas, os óleos naturais, a forma como foi cultivado, com uma baixa pegada carbónica também, ou seja, isto sendo o primeiro programa, não queria deixar bem claro que uma refeição saudável começa pela compra, pela identificação do produto. Uma vez que não vou ter tantas gorduras, ou não vou ter tanto açúcar, ou não tenho tantos condimentos, tenho que ter um produto que possa compensar a falta da ilusão de prazer que às vezes as pessoas têm, que é, isto não tem sabor. Tem as ervas ali, não é? Tem as ervas aromáticas. Exato. Se for um bom brócolis, aqui uma couve romanesca, que é o caso, se tiver uma boa couve que foi abençoada pela natureza, carregada de sal natural da planta, que cresceu com um ciclo natural também, ela vai precisar de muito pouco. Vai precisar de muito pouco. Porque os produtos bons, na realidade, não precisam assim de grandes condimentos. É naturalmente palatável. Muito bem. Temos aqui uma variedade de vegetais. Eu vou focar aqui hoje numa técnica muito simples, uma técnica milenar, que são os probióticos, ou seja, a fermentação natural. Eu vou começar aqui com um primeiro prato, que será um kimchi. Ok? Um kimchi é um fermentado coreano, leva pimenta coreana. Hoje vamos apresentar aqui os probióticos. Isto basicamente são vegetais que são submetidos à água, portanto mineral, não pode ser água da torneira porque tem cloro e acaba por matar aqui todos os meus bichinhos que vão fazer aqui o aceleramento, a fermentação natural. Leva uma porcentagem de sal, depois entregamos à natureza. Portanto, ao fim de 30 dias, 40 dias, eu tenho aqui um produto que está completamente estabilizado em termos de açúcares, em termos de acidez, usando todo o potencial dele próprio. Qual é a ideia de estarmos a fazer estes fermentados aqui? É uma forma de incentivar a produção. Há muitas pessoas que têm hortas e às vezes não cultivam mais porque perde-se muita coisa. As pessoas acham que, mas as alfaces crescem todas de uma vez, as cenouras todas de uma vez. Existem técnicas para fazer isto de uma forma faseada, mas isto é uma forma de incentivar a produzirmos. Se produzirmos, vamos ser mais saudáveis. Isto tem que começar um pouco lá para trás. Planear, não é? Exatamente, tem que haver aqui um planeamento extremamente importante para chegarmos à receita. Hoje não vou entrar nas receitas, mas prometo que vou trazer aqui várias receitas. Vou passar alguma identidade de passos simples, porque afinal ser saudável não é complicado. Não tem que ser complicado. Pronto, eu vou fazer aqui um prato mais condimentado, que é... O que é que me faz lembrar esta tua perspectiva de não deitar coisas fora e elas vão sendo aproveitadas aos poucos? Era um bocadinho aquilo que se fazia com o porco que se matava no Natal. Sim, era o aproveitamento. Punha-se numa salgadeira com sal e ia consumindo ao longo do ano. E aquilo ia dando para uma série de coisas. Portanto, ao fim e ao cabo, é o que estás a fazer com aquela fermentação. E é o equivalente a esta conservação. Ali era com sal, aqui é com a fermentação própria. Aqui temos a cenoura, temos aqui cogumelos, tenho ali algumas beterrabas. Isto é super interessante, permite-me fazer depois uma data de aplicações, ou seja, quando eu tenho a minha horta que está a produzir em quantidade, eu faço, isto é uma técnica de conservação, isto é milenar. Portanto, estamos a falar de um processo que ele cria metabolismo, o legume cria metabolismo próprio para se conservar ao longo do tempo.
Portanto, vou fazer aqui um kimchi, basicamente uma espécie de sauerkraut, que é uma couve fermentada. Aqui vou temperá-la com especiarias, vou temperá-la com bagas, com ervas, um pouco para mostrar-vos que, efetivamente, sermos saudáveis não precisamos tirar o prazer da alimentação e pode ser uma cozinha altamente condimentada. Eu posso ter especiarias, eu posso ter pimenta, eu posso ter ervas, eu posso ter uma cozinha cheia de sabor e nem precisa de ser a pinquinha de brócolis. Não. Eu costumo brincar. Tem que se desmistificar isso, porque quando nós falamos de alimentação saudável, as pessoas pensam naquela pescadinha cozida, não é? Sem sal. E não é nada disso. E um fato interessante, até como estamos a falar dos fermentados e dos probióticos e isso, é que nós sabemos que muitas vezes os processos de desbiose intestinal estão intimamente ligados também à diabetes e à obesidade. Portanto, o intestino e o microbioma intestinal têm aqui um grande papel. Os seus microsistemas. Sim. Mas diga uma coisa, doutora, a questão do probiótico, ao fim e ao cabo, é um pré-aceleramento daquilo que o nosso intestino acaba por fazer. Não é? Não só, porque é assim, está provado que algumas pessoas, por fatores intrínsecos, mas também extrínsecos, têm tendência a ter mais proliferação de umas bactérias do que outras, a nível intestinal. E nas pessoas com diabetes, existem estudos que mostram que essas bactérias são mais nocivas. E nós podemos, de certa forma, na medida que nos for possível, tentar modular esse nosso microbioma intestinal com a alimentação, nomeadamente com os vegetais, por exemplo. Tenho uma dúvida, isto que é relativamente aos açúcares que a fruta tem. Sim. E às vezes, como uma manga bem madura e como laranjas e bananas bem maduras, fico na dúvida, um diabético como é que lida com este tipo de açúcares? Pois, os diabéticos podem comer fruta, porque a fruta é interessante do ponto de vista nutricional, porque tem muita vitamina, muita fibra, mas, de facto, o açúcar da fruta, a frutose, é um elemento a ter em conta a nível não deixa de ser não açúcar. deixa de ser açúcar. É porque às vezes as pessoas dizem, não, eu retirei o açúcar todo do café e tirei o açúcar do chá. Mas come uma manga por uma dia. refeição de fruta só. Às vezes dizem, não, fiz uma refeição só de fruta, é saudável. Frutas que são mais admissíveis, digamos assim, para os diabéticos. Tem a ver com o índice glicémico ou a carga glicémica da fruta. Vou pensar, por exemplo, nos morangos, na pera abacate. Pronto, a pera abacate, por exemplo, é um exemplo interessante, porque tem um índice glicémico muito baixo. Um índice elevado. Exato. Mas são gorduras boas. Sim, Só que qual é? Não é bem um problema, porque vai depender da quantidade. Sim. É densidade nutricional a nível calórico, porque a maior parte das pessoas com diabetes tipo 2 também sofre de excesso de peso. Não é toda a gente, mas a grande maioria. Um abacate é uma fruta muito calórica, portanto temos que ter em conta a quantidade que comemos. Agora, a nível de índice glicémico, é baixinho. Diz-me uma coisa, o que se fala de ingestão de água durante a refeição, sim, não, talvez, no fim, no meio? Existem várias teorias, são todas um bocadinho controversas. A nível de evidência científica, não há assim muito que prove fim, meio, princípio. Acho que, do ponto de vista da lógica, para mim, não faz sentido quando estamos a comer estarmos a beber imensa água ao mesmo tempo, mas é muito importante a ingestão de água ao longo do dia. Agora, não é por ingerirmos, isto também é importante que as pessoas se foquem, porque isto é uma coisa que me dizem muito na consulta. Mas eu estou descontrolado, mas eu bebo 3 litros de água por dia. Eu, ok. E o que come, não é? Porque não é a água em si que vai limpar e purificar tudo. Pronto, olha, e o número de refeições? O número de refeições dia, és apologista de múltiplas refeições, pouco de cada vez, comendo tudo o que se gosta, ou espaçar o chamado jejum, por vezes? Eu acho que isso tem que ser muito individualizado, não é? Porque antigamente a lei era fracionar pequenas refeições várias vezes ao dia. Depois começaram a vir as modas, entre aspas, do jejum intermitente, não é? E vimos que, de facto, em algumas pessoas acabava por funcionar. Mas o que é que os estudos têm vindo a mostrar? Que funciona não só por causa de ficar X horas em jejum, funciona maioritariamente porque as pessoas têm menos espaço para comer e acabam por comer menos. E entram em déficit calórico. Que no fundo é isto. As reservas. No fundo é isto que as pessoas com excesso de peso e diabetes tipo 2
precisam muitas vezes. Agora, É de do tal forma, déficit de forma calórico. indubitável, não haja dúvida que o exercício físico tem que estar sempre presente. Sim, Algures. isso tem. É muito Antes ou depois das refeições, já agora? Isso aí vai depender um bocadinho, eu acho que tem que estar presente, ponto. Nós às vezes não podemos ser mais papistas do que o Papa, porque muitas pessoas procuram, no fundo, desculpas para não fazerem exercício, ou não têm tempo, ou isto ou aquilo. É importante que façam exercício. À altura do dia, se calhar pode haver uma altura melhor, uma altura pior, mas é importante que se arranje, seja não lá seja onde desculpa for. à altura do dia para não fazer. Exatamente. Bom, Eduardo, mas nós temos que estar atentos, porque Pois, estamos aqui na o chefe conversa. lança-se Sim. numa Comecei a desenfreada. fazer aqui o arranque dos processos. Ou seja, vamos fazer aqui 3 tipos de vegetais fermentados. A preferência é que seja sempre um produto regional. Isto não é, eu quando falo em regional, não é qualquer tipo de barrismo. E toda a gente sabe que eu gosto de ser madeirense e tenho um orgulho enorme pela minha terra. É porque estas cenouras são as melhores do mundo. E só o madeirense é que sabe o que é esta cenoura. Cenourinhas. O que é Triangular. que são estas cenourinhas? Portanto, quando fazemos o probiótico, quando fazemos a fermentação, como é um processo de conservação, que vai potenciar toda a propriedade nutritiva também do produto, convém que ele seja o mais orgânico possível. Aqui, por exemplo, eu vou juntar aqui a casca, o legume é devidamente lavado. Não descasca. A casca ajuda a concentrar uma maior quantidade de micro-organismos naturais que vão fazer o trabalho de casa. O que é que deitaste aqui? Água? Sim, portanto, aqui vamos fazer só os vegetais. Vamos fazer uma de cenoura. Temos espargos. Estes espargos são daqui da Madeira. Às vezes podem estar a pensar. Da Madeira? É dizer assim, produto regional, o Otávio está com espargos, não sei o quê. Isto é regional. Isto é incrível mesmo. Aliás, consegue-se perceber Nunca vi espargos aqui na Madeira. a frescura Sim. que ele tem. Isto é durante um mês. Portanto, isto é alguma produção. Isto é de uma colega minha, da Microverdes, que andou na escola comigo da primeira à quarta e que reinventou-se também e que normalmente é que me fornece estas iguarias fantásticas. E pode-se usar o espargo todo? Sim, podemos usar. A parte de baixo é um pouco mais dura, normalmente deixo para cremes. O que é que nós estamos a fazer aqui? Água. A água deverá ser sempre água mineral. Se a água tiver cloro, mata todo o arranque do processo de fermentação. O que é que nós fazemos? Nós normalmente juntamos cerca de 30 gramas, mais ou menos, de sal para cada litro de água. Eu juntei aqui só uma pequena porção de água para diluir aqui o sal e depois posso misturar água fria juntamente com esta e tenho a temperatura certa para fazer o arranque desta Sal, não é fermentação. flor de sal. Sal. Se for uma flor de sal, melhor, mais orgânico. Ou seja, tudo o que for ingredientes que tenha menos processamento, Menos melhor. complexidade. Sim. A ideia é na horta, aproveitar os pimentos, as malaguetas, os pepinos, as couves e conservarmos isto tudo e termos uma alimentação muito equilibrada, porque ela está, em termos de acidez, que é uma coisa que normalmente chateia-nos muito na parte digestiva, não é? Sem De dúvida. que é ácido. A vantagem do probiótico não é da fermentação dos vegetais fermentados, é que estão estabilizados. Portanto, eu tenho aqui mais ou menos cerca de 3 litros, que é aqui que eu vou usar mais ou menos de água. Vou fazer uma coisa que é o olhómetro, não se deve fazer, mas façam à volta das 30 gramas, que é mais ou menos Os cozinheiros experientes podem fazer. equivalente a uma colher de sal. Se alguma vez Quando sou uma eu a balança fazer, era corre preciso mal. aqui, não era? Não, mas eu tenho a balança. Só que eu trouxe o entusiasmo-me, porque era o primeiro programa. E então trouxe meia carrinha de vegetais e então fiquei sem espaço para colocar a balança. Portanto, tenho aqui o sal. Isto é um processo milenar. A conserva dos legumes e a fruta, por exemplo, quando dava ameixas no Alentejo, era ameixas e faziam as ameixas. Claro. E os legumes eram todos processados desta forma, para além de ser extremamente saudável. Portanto, vou juntar aqui as cenourinhas. Portanto, isto aqui posso apagar. Isto é mesmo só para diluir o sal. Depois de diluir o sal, junto aqui a água fria. Mesmo para destemperá-la.
Eu tenho que ir fazer um estágio contigo, certamente. E já ouço esse estágio já há alguns anos. Há alguns mas anos, é acho verdade. que vai ser desta. Agora. Cheira-me que sim. Isto não precisa Sabes de ter... que eu tenho sempre dessa cenoura, essa triangular, descascada dentro do frigorífico aos bocados para encomendar à medida que me apetece. Eu não consigo ter porque o meu filho come tudo. Amor, Cenoura é um homem de crua bons gostos. é o pá, é um homem de bons petisco. gostos. Isto não tem corte específico. Okay? Não tem que ser aos cubinhos. Eu, por acaso, até gosto, quando faço legumes fermentados, de aplicar um corte o mais natural possível. Dá assim um ar muito engraçado. Para além de criarmos uma decoração na cozinha incrível. Pois é. Já pensaram que podemos arranjar não sei quantos frascos destes e até pode ser uma tarefa gira para miúdos e criamos uma prateleira em casa toda giraça com os legumes todos. Muito giro. Passamos no mercado. Depois, isto permite-me, a qualquer uma hora, ter qualquer tipo de legume, sem perder qualquer tipo de proteína, nutriente, neste caso. Pronto, tenho aqui a cenoura. Nós, com estes legumes que depois ficam neste estado, aqui temos estas cenourinhas, vou buscar aqui umas beterrabas. Tenho aqui um pickle de beterraba. Isto são beterrabas que eu tenho aqui. Estas já têm cerca de 3 meses, por aí. São beterrabas babés e são umas compridas. Aliás, desculpa, estas são cenouras em pickle. Está de cor porque são cenouras roxas, mesmo cenoura roxa. Após um mês ou dois, ela acaba por ficar com uma textura de cozedura. Ela não fica completamente crua. Ela fica com a textura de um pickle. A acidez Sim, acaba sim, por... exatamente. E com a acidez do pickle Sim. mesmo? Sim, e aquela acidez, o pickle normalmente não leva vinagre. Existem salmouras que eu faço com vinagre. O efeito avinagrado é o processo de fermentação que lhe dá aquele sabor avinagrado. Portanto, tenho aqui a cenourinha. Vamos fazer isto com cenoura. Até lá, vamos acelerar aqui um bocadinho do kimchi, que também é um fermentado. Aqui são vários tipos de couve. Tem pak choi, tem aqui couve de repolho e tem aqui umas acelgas do meu pai. Ali no Funchal, temos lá uma horta já há cerca de 15 anos, estou lá há 15 anos por aí. E isto são acelgas mesmo da horta. Enquanto que aqui vou fazer 3 legumes que vamos fermentá-los com água e sal. Isto é extremamente simples. Este aqui vamos fazer uma salmoura a seco, ou seja, não leva água. Vamos juntar o sal e aqui juntamos um bocadinho a gosto. E o que é que eu vou fazer? Eu vou sangrar. Primeiro. Eu vou espremer. O sal vai fazer que a água também saia dos vegetais. Exatamente. Portanto, aqui vamos juntar o sal e vamos aproveitar uma coisa que é uma substância que a couve tem, que é um acelerador de fermentação. Um acelerador de fermentação. Todos os legumes têm uma técnica. Leva uma folha pequenina de couve que não vai alterar o sabor de nenhum dos legumes, mas é o starter. Ou seja, vai ser o impulsionador para ativar. Exatamente. É quase como um coenzima para... Engraçado que depois isso fica embrenhado no sal, não é? Fica no sal. Ó, Sobra algum líquido. Começa a libertar. Eu vou pedir aqui um pouco de sementes de mostarda. Exato. Vou pedir aqui que junte um bocadinho mesmo. Está assim, isto é um processo do kimchi. Chega. Mais um bocadinho. Leva aqui... E depois, eu gosto de fazer isto um bocadinho ao meu gosto, sempre. Há sempre o sal e as couves que são fundamentais para fazer aqui o arranque. E depois a pimenta coreana, que é o que faz dar aquela cor e o picante. Aqui tem que ser devagarinho. Tem que ser. Ok, mais um bocadinho. É parecido a pimenta de caiena. Ok, exato. Este é o que vai dar um travo, um sabor muito, muito especial. Aqui está uma salada incrível. Dá para acompanhar uma data de pastas, um peixe,
dá para fazer uns snacks. E agora vou pedir que podem escolher outra erva. Outra erva. Bagas, um anis. O anis. Ok. A receita tradicional não leva anis. também é bom. Ok. Isto é a nossa criação Ok. do programa. Estamos a fazer o nosso kimchi. Este vai ficar cá a fermentar e daqui a um mês provamos. Está combinado? Sementes de funcho. Sim. Estamos por nos acaso. 10 minutos finais. Tiras um bocadinho? Sim. É porque isto também o contacto com as mãos do cozinheiro é importante. Pois é, eu não estou a pôr as mãos. Mas eu quis fazer aqui uma receita a 6 mãos. Muito bem. Ok. Está bom? Está bem? Está ótimo. Portanto, eu aqui, o que é que eu vou fazer? Doutora, posso pedir um favor? Claro. É Pode- só Eduarda. Sim. Sim. Eduarda. Pode encher-me aqui o frasco. Com esta? Sim, sim. Ok. Vou tirar os meus anéis, Sim. está E bem? meto as mãozinhas. Sim. Está tudo bem. Não sou a única. Se não cair tudo fora, é bom. Já me sinto É bom melhor. em pequenas Sim. quantidades. Otávio, tens que me convidar para ir trabalhar contigo. Sim, sim. Vou. Valha-me Deus, pá. Elaboras. Temos aqui a cenoura. Eu vou só exemplificar aqui. Vou fazer agora aqui, ok? Muito bem. Portanto, temos isto aqui. Temos aqui a cenoura. E vou fazer agora aqui um cupetinho. Água. Aqui vamos juntar a água. Essa é uma fermentação a seco, ou seja, Assim assim não não vai leva, deitar nada. não leva água. Vamos experimentar daqui a uns 2 ou 3 programas, é isso? Aqui vou pedir aí uma folha ou um trocinho de couve, que é para usarmos dentro de cada um destes frascos. Vamos ver aqui. Pode ser assim. Pode ser esta couve. Esta aqui até, inclusive couve de... Couve-flor? Couve-flor, sim. Pronto, temos isto aqui. E eu agora vou juntar aqui esta água, está rápido. É importante porque a maior parte das pessoas deita isto para o lixo. Pois é. Queres que corte? É só mesmo meter por cima, um bocadinho. Ah, A água tem que vir mesmo até cima. 2 em cada. Exato. Portanto, esta couve aqui é que vai fazer basicamente o arranque do processo. Portanto, fechamos. Ok. E quanto tempo Isto é que temos convém, para isto fica, voltar cerca, a isto, saborear fica, isto fica cerca de um mês aqui. Um mês. O que devem fazer todas as semanas, ok, é fazer isto. Ele faz tss, ok, que é para tirarmos a pressão. Se não tirarmos a pressão, eles são capazes às vezes de partir. Portanto, e voltamos a fechar. E vai criando o seu próprio Exato. processo de fermentação. Isto podemos fazer com qualquer tipo de legumes. Daqui a um mês eles começam a ficar com esta textura confitada. Temos aqui o kimchi. E eu vou preparar aqui 3 pratos. Algumas coisas que eu já trouxe para provarmos. Aquele pepino para a fica mesa. parecido àquela salada japonesa sunomono, não sei se é assim que se diz. Este pepino acaba por ficar como Sim. como um corno-chão. Como um corno ok, no chão. sei. Portanto, fica mais ou menos um pouco com essa textura. Ok? Eu vou começar aqui, só fazer aqui, Temos 5 dar a minutos. provar. Temos 5 minutos. O que é que vais meter aí no prato? Portanto, eu tinha aqui algumas manteigas vegetais, Sim. aquela ideia que as pessoas têm de barrar e associam que é qualquer coisa menos natural, menos saudável. E estes são vegetais, que são assados e são envolvidos com legumes fermentados. Portanto, vamos provar aqui, tirar só um bocadinho aqui das manteigas para provarmos. Esta de cenoura, um pickle de cenoura e cenoura assada. Vamos descontrair um bocadinho. Leva anis. Isto podemos fazer com leguminosas, com grão, com feijão. Aqui tenho aqui uma pasta de feijão branco. É tipo um hummus. no Sim, fundo, aqui não é? Sim. hummus, mas meti um pouco de serfólio.
aqui com a pasta de cerfólio também fica muito interessante. Confesso-me ignorante. Sim. Não sei o que é cerfólio. Aqui a ideia das pastas foi um pouco passar aqui a ideia que podemos ter aqui alternativas bem saudáveis com efeito creme, não é? Aquele efeito creme muitas vezes parece que gordura. E depois vai um pãozinho aí? que é gordo. Sim. Vou meter aqui umas tostinhas Claro. de pão de fermentação natural, centeio e trigo integral. Ok? Este também ainda há pouco estávamos a falar. Estávamos. E é também importante esta questão das alternativas das farinhas e dos açúcares. Muito obrigada. Portanto, vamos fazer aqui isto um pouco o snack, não é? Sim. Ok. Vamos até à mesa. Obrigada. Obrigado. Vou buscar aqui uma kombucha. Pensei aqui em trazer aqui, porque eu fiz uma kombucha esta semana. Aliás, tirei-a de hibiscos. Que Tem bom. aqui então a... Meu Deus do céu. Vamos Isto ver. pode Vamos provar. Só atenção. provei uma vez e confesso que foi Esta é de hibiscos. Esta tem 15 dias. Eu normalmente gosto de ativar um pouco mais a kombucha para sentir um pouco algum envelhecimento, algum sabor mais concentrado. E pronto, vamos fazer aqui Eu espero. um brinde. fazer aqui um brinde. À nossa saúde, à saúde de quem nos está a ouvir. Espero que aí em casa estejam a dar por bem emprego o vosso tempo. Tentamos ser criativos, inovadores e, acima de tudo, informativos. Queremos que as pessoas, no fim deste programa, tirem algumas conclusões. E por conclusões, para além disto, que eu juro que vou comer tudo, não há hipótese, eu ia perguntar ao chefe Horácio, ao chefe Otávio, 2 ou 3 ideias, bases para este programa, tendo em conta o que nos mostraste ali, tendo em conta a diabetes, o que é que tu me dizes? Sim, reparo, a minha sugestão para este programa, isto não é um programa de receitas, é um programa informativo, é desmistificar esta ideia de não termos prazer numa cozinha saudável. Pode ser uma cozinha altamente prazerosa, e o meu desafio que lancei aqui é que seja um conjunto de informação, de técnicas e de reflexão para com os produtos. Queria deixar aqui hoje muito claro, quando cheguei aqui hoje disse, não trago receitas, não vou trazer o prato, quero trazer aqui alguma sensibilização do produto, do toque e a forma tranquila como podemos fazer comida. E decididamente, nos tempos atuais, falar de custos é um aspecto importante. Na tua perspectiva, nada disto onera o cozinhado que vamos fazer? Portanto, não, de forma nenhuma. Repare, darmos ouvidos à natureza é irmos ao encontro dos ciclos de produção. Ou seja, eu só pago caro por um feijão verde fora da época, numa altura que está mais escasso. Na altura que está mais caro não é na altura que é melhor, é na altura que há menos. Simplesmente isso. O ser saudável não é mais caro de forma nenhuma, ou não é caro de todo. É irmos ao encontro dos ciclos da natureza e os produtos da estação. E não precisa algumas técnicas de cozinhar é muito mais importante do que produtos super caros, e ao fim e ao cabo pode fazer um prato perfeitamente mau. Completamente. E num dia lembro-me, tu disseste, esta sopa está horrível, apesar dos produtos serem caros. Eu fazia por metade do custo uma sopa excelente, quer dizer, a forma de mostrar os condimentos e a experiência, a tua mão nesse aspecto. Eduarda, o que é que te dizes? Depois deste quase 1 hora de trabalho e de conversa ligeirinha, o que é que tu dizes assim, 2 ou 3 tópicos para as pessoas? Tocou aí num tópico que eu já me tinha lembrado, que é muito importante, porque quando eu falo aos meus doentes, às pessoas com diabetes que vejo na consulta, sobre legumes, muitas vezes o que me dizem é: mas eu não posso comer isso porque é muito caro. E há um bocado este conceito, esta ideia, e de facto a sazonalidade aqui é um ponto importante. Obviamente, se calhar não vamos poder comer todos os vegetais ao mesmo tempo, mas aproveitar o que é da época, não é? Há uma frase que já é muito falada, não fui eu que inventei, porque já ouvi várias vezes, mas é: vamos descascar mais, não é? E desembalar menos. Portanto, é aproveitar de facto o que é orgânico, o que é mais natural, o menos processado possível, porque isso é muito importante não só para a prevenção
e para o controle da diabetes, mas também de outras doenças. Mas aqui a prevenção, de facto, é um ponto-chave, porque a diabetes tipo 2 é uma doença que nós, em parte, podemos preveni-la. E isto é muito importante, porque é uma doença que acarreta uma morbilidade muito grande, como já falei, e também a nível de custos, como estamos aqui a falar, para a saúde do próprio doente e para a saúde no geral, a nível da economia de saúde, gera grandes encargos também. E acho que é uma coisa que, de facto, as pessoas têm que começar a interiorizar cada vez mais. E acho que já existe essa sensibilização. Quando se pensa na diabetes, eu penso que a literacia de todos nós é importantíssima, porque se nós tivermos em conta o custo que um diabético tem, e eu contra mim falo, que eu sou diabético, desde os sensores, à medicação, aos injetáveis, tudo isso, que é custo praticamente zero ou completamente zero para os diabéticos, isso tem custos inimagináveis e de modo que vale a pena nós, de uma forma responsável, quem cozinha, quem come, quem consome, pensar um bocadinho nesses custos, na sua saúde, obviamente, prevenindo a doença de uma forma muito objetiva e evitando que os vários órgãos se entrem em deterioração, designadamente a parte neurológica com as dormências terríveis dos pés, a parte cardíaca com os infartos, a parte vascular com o AVC, quer dizer, tudo isto são coisas que o diabetes, ou seja, o aumento do nível de açúcar a nível do sangue pode ser altamente corrosivo. E eu costumo dizer que o diabético não mata, mas mói, quer dizer, é todo um conjunto de circunstâncias que se vai acumulando e ao fim de uma vida a qualidade de vida de facto é pior. Alguma palavra para encerrar? Está tudo bem? Tudo bem. Foi um privilégio estar cá neste projeto. Eu reconheço que estou nervoso, mas pronto. Depois, com esta equipa maravilhosa dos bastidores, até aqui, a gente sente-se em casa e, de facto, ficamos mais à vontade. Eu sou um amante de manteiga. Já deixei há muito tempo a manteiga por opção pessoal e porque a minha médica assistente disse que eu não podia comer. Mas aqui o Otávio hoje prova-me que é possível isto. Vejam o que ele está a fazer, o ar de prazer que ele está a fazer. É este efeito que pode ser saudável. E não é manteiga. E não é manteiga. E a ideia dos fermentados, exatamente, podemos fazer esta perspectiva, este ritual de barrar com calma e serenidade, já imaginando o gosto que vai ter, e depois aí vai, no diabético é excelente, meu Deus do céu. Isso é a cenoura. E o ponto de fermentação fica aqui um sabor muito interessante. Muito bem. O meu obrigado. Vocês aí em casa, volto a dizer, espero que tenham dado por bem gasto o vosso tempo. Espero que tenham tirado alguma lição, alguma ideia e vamos continuar a nos esforçar em conjunto no sentido de vos patrocinar informação simples, acessível, de modo a que fiquem mais conhecedores da sua vida e, acima de tudo, da forma de prevenir a doença. Muito obrigado, boa noite. Exato. É ótimo.